Olá pessoal, vamos dar sequência então aos exercícios. Agora o exercício número 2. O exercício número 2, ele me traz uma nomenclatura semi-sistemática. E aí você precisa colocar a fórmula estrutural. O que seria essa nomenclatura semi-sistemática? Seria basicamente, em outras palavras, uma nomenclatura comercial, uma nomenclatura usual, um pouco mais simples para você identificar as moléculas. O que ele quer dizer com isso é, eu não estou utilizando a nomenclatura oficial IUPAC, tá? Bom, nós discutimos isso um pouquinho em algum momento da nossa aula. Vamos tentar reforçar essa ideia aqui agora com vocês, tá? Bem, o exercício 2, que está na página 53, ele inicia a letra A aí, inicia com o cloreto de propila. Bem, nós comentamos então que nessa nomenclatura semi-sistemática a presença do cloro torna cloreto, a presença do bromo torna-se brometo, a presença do iodo, iodeto e a do flúor, fluoreto na nomenclatura, tá? E, por exemplo, se eu tiver com dois carbonos, como é um radical alquila, ele vai ser chamado de et para dizer dois carbonos, mas a terminação vai ser ila para fazer referência a esse radical alquila. Então, como nós temos aqui, propila, butila, etila, fenila, tudo bem? Então, nesse caso, ó, cloreto de propila. O que é importante, então, para você conseguir colocar a estrutura através dessa nomenclatura dessa forma? Identificar a cadeia carbônica principal, de qualquer forma. E a cadeia carbônica principal vai estar com essa terminação ila nessa nomenclatura semi-sistemática. Então, aqui eu tenho propila, de prop. Então, prop são 3 carbonos. Então, vamos colocar esses 3 carbonos aqui, certo? E agora, onde você vai colocar o cloreto? Bom, nesse caso, o cloreto ele só pode ser encaixado, então o cloro, na verdade, né, não o cloreto, me desculpem, ele só pode ser encaixado nas extremidades. Por quê? Por que ele só pode ser encaixado nas extremidades? Porque se ele estivesse aqui no meio, ele estaria dividindo a molécula em duas partes iguais, né? Então ele seria o isopropila. Tudo bem? Lembra dessa diferença que a gente praticou um pouquinho na nomenclatura das ramificações? Tá? Se você não lembrar disso, volta um pouquinho no seu material e dê uma olhada de novo. O que falta fazer para completar essa molécula? Os hidrogênios. Essa molécula, os hidrogênios. Então aqui preciso de 3 hidrogênios. Aqui preciso de 2 hidrogênios. E aqui também preciso de 2 hidrogênios. Então a molécula tecnicamente seria H3C, CH2, CH2, Cl. Esse é o cloreto de propila. Tudo bem? Vamos agora tentar desenhar o brometo de T-butila. Bom, buti, 4 carbonos. Só que esse T faz uma referência a terc, de terciário. Então, esses 4 carbonos desse prefixo but estão dispostos de uma forma em que eu tenha um carbono terciário. É isso que eu tenho que lembrar. Então, na letra B, vamos colocar ele aqui rapidinho. Então, 4 carbonos em que eu tenho um carbono terciário. Então, ó, um carbono aqui no meio, central, um carbono para a direita, um carbono para baixo e um carbono para a esquerda. Bom, tem um carbono terciário aqui agora. O que eu tenho que encaixar aqui? O bromo. Então, o bromo vai ser conectado bem no terciário. Por isso que é brometo de terc, butila. E agora o que falta completar aqui? Os hidrogênios. Então, cada carbono aqui precisa de 3 hidrogênios menos o carbono terciário, porque ele já tinha feito 3 ligações com carbono e fez a quarta com o bromo. Tudo bem? Vamos lá agora então para o iodeto de S-butila. O que seria isso? S-butila seria o mesmo raciocínio da letra anterior. But, 4 carbonos, só que como eu tenho esse S,
o iodo vai estar conectado em um carbono que é secundário dentro dessa estrutura, de butila. Então vamos colocar aqui a letra C. A letra C, então, nós vamos dispor 4 carbonos, certo? Linha reta. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. E no carbono secundário, eu vou colocar o iodo. Quem são os carbonos secundários? Esse e esse. Então, por exemplo, vamos colocar o iodo aqui embaixo. E o que está faltando para essa estrutura agora? Hidrogênios. Aqui precisam de 3, porque ele tinha feito uma. Esse aqui do meio está fazendo 2 ligações, então ele precisa só de mais 2. Esse da ponta está fazendo só uma ligação, então ele precisa de mais 3. E agora, esse aqui que está conectado no iodo e em outros 2 carbonos, está precisando só de mais um hidrogênio. Está feito o iodeto de S-butila. Tudo bem? Bem fácil, bem tranquilo. É só você entender o raciocínio normal e encontrar a cadeia carbônica principal, como sempre. Tá? Bom, vamos fazer o cloreto de etila agora. A letra D. Mesma coisa, cloreto, o cloro, etila. Mais fácil ainda, etila de et. 2 carbonos. Então já vamos colocar direto aqui, ó. CH3, CH2, porque são somente 2 carbonos. E agora, quem que está faltando? O cloro, o Cl. Tudo bem, está feito o cloreto de etila. E agora o iodeto de fenila. Nesse caso, esse termo fenila está fazendo referência ao fenil ou ao anel aromático, ao benzeno. Então vamos colocar ele aqui, tá? Iodeto de fenila. Vamos colocar o anel aromático aqui, então. Dessa vez ele vai sair um pouquinho mais bonito. Posso colocar as 3 ligações alternadas ou colocar um círculo lá dentro, lembra disso? E agora eu vou colocar o iodo, certo? Então, iodeto de fenila está feito aí. Olhando aqui, eu não coloquei no slide, ficou faltando o tetracloreto de metila, tá? Então vamos colocar ele aí. Tetracloreto de metila, vamos colocar aqui no cantinho, ó. É a letra F, mas como o próprio nome já diz, tetracloreto, 4 vezes o cloreto e uma metila, um carbono. Então, um carbono aqui, um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui e outro cloro aqui. Tudo bem? Precisa de hidrogênio nesse carbono? Não precisa de hidrogênio nesse carbono, ele já fez as suas 4 ligações. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso através da nomenclatura semi-sistemática. Tá? Espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, volte o vídeo, veja novamente. Tá? Obrigado, até a próxima.